Olá, como está você? Eu espero que esteja tudo bem com você, tudo em paz, que o dia esteja correndo na medida das possibilidades. Muito bem. Vamos fazer a nossa reflexão do dia. Hoje nós estamos falando e iremos falar do quarto pecado capital. Eita! Todos eles são muito profundos, né? Eles trazem para nós grandes reflexões. Nós já falamos, dentre os 7 pecados capitais, nós falamos da soberba, falamos da avareza, falamos da inveja e hoje vamos falar da ira. Ai, meu Deus do céu. Num mundo em que está se tornando cada vez mais polarizado, né? Nós estamos cada vez mais polarizados, cada um defendendo o seu lado. Esse pecado é um pecado que tem sido muito vivenciado por muitos e muitos de nós. Então, o que seria o pecado da ira? A gente tem a oportunidade de trabalhar muito esse pecado, essa tendência, quando nós estamos hoje em dia no trânsito, no trabalho. Através do pecado da ira, a gente também, por intermédio da expressão dessa vivência, a gente consegue trabalhar uma boa tendência, que é paciência. O que seria a ira? Ira ou raiva, fúria é uma manifestação intensa de indignação que pode levar a agressões verbais ou físicas. O oposto da ira é a paciência. Ou seja, através da vivência desse considerado pecado, nós temos a oportunidade de trabalhar um dos valores mais importantes do ser, que é a paciência. Trabalhar a paciência. Quando nós pedimos a Deus paciência, Ele nos dá a oportunidade de sermos pacientes. Obviamente, Ele nos dá desafios que possibilitem que nós trabalhemos em nós, né, o comportamento, a vivência da paciência, da pacificação, a não necessidade de estar em guerra com o mundo que nos rodeia. Há várias passagens bíblicas que abordam o vício da pessoa irritadiça, furiosa ou violenta. É o que se vê, por exemplo, nesse versículo do livro dos Provérbios. O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Provérbios 15, 18. Nos Salmos 37, 8, há conselhos importantes para pessoas nervosas e raivosas. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite. Isso só leva ao mal. Salmos 37, versículo 38. Quando nós estamos falando assim da ira, nós temos que entender que existe dentro da manifestação dessa emoção, desse sentimento, uma explosão de substâncias, né, que são despejadas no nosso organismo, né? E essas substâncias, muitas vezes, né, que são substâncias que nos colocam muito ativos, né? Assim, nos dá uma condição de estarmos extremamente atentos, né, através da adrenalina, não só a adrenalina, muitas outras substâncias, elas são liberadas pelas suprarrenais quando nós ficamos com raiva. Se nós ficamos com raiva e se nós entramos nesse desequilíbrio dentro da nossa vivência, dentro do nosso existir, quais são os males que essa explosão de sentimento, essa explosão de irracionalidade pode causar para o nosso organismo como um todo? Porque aquilo que não está servindo naquele momento para a sobrevivência do ser, né? Porque hoje em dia nós não estamos mais vivendo no meio da floresta e precisamos estar completamente alertas para o desconhecido, né?
daquilo que poderia colocar em risco a nossa vida, quando nós despejamos através de uma permissão que nós damos à nossa consciência, de nos acharmos ofendidos o suficientes, ou maltratados o suficientes, ou injustiçados o suficiente para agirmos dessa maneira, nós estamos envenenando o nosso corpo. Nós estamos permitindo que talvez naquele momento ou depois nós venhamos a sofrer. Hoje nós falamos muito de úlcera nervosa, né? O nosso corpo se torna completamente ácido e a gente começa a ser comidos por dentro por causa desses rompantes de raiva, de ira, de manifestação dessa ira, né? E por que é que nós escolhemos, porque é uma escolha, nós escolhemos entrar nesse mundo, nesse campo da ira, sendo que nós também podemos escolher exercitar a paciência, sabe? Aquele negócio antigo de 1900 Guaraná com rolha de contar até 10, até a raiva passar, até a ira passar, até aquele sentimento passar, para que a gente não cometa absolutamente nenhum tipo de absurdo em relação à nossa experiência, a experiência das pessoas que estão à nossa volta. Quantas pessoas, quantos de nós, né, se perdem dentro da experiência da vida por causa de um segundo de descontrole emocional, de descontrole através da manifestação da raiva? Quantos de nós perde a liberdade porque nós atentamos contra a vida do outro por causa de um segundo? Muitas vezes, essas pessoas que cometem esses deslizes, esses desvios muito sérios em relação à experiência de si mesmo, em relação à experiência do próximo, são pessoas que no dia a dia têm um comportamento normal. E como que a vida hoje, a nossa vida hoje, devido à exposição à tecnologia, a uma cobrança excessiva de ser e de ter cada vez mais, e ter cada vez menos tempo. Olha, a única coisa que a gente tem nesse mundo é tempo. Como não tem o tempo, nós temos só tempo, e bem limitado, né, por assim dizer. Como que nós nos colocamos na condição de atentar contra a nossa experiência, a experiência das pessoas que estão à nossa volta por causa de um segundo de distração em relação à nossa experiência? E a raiva, ela não tem que ser controlada. Controlar a raiva seria como se nós pegássemos ela e direcionasse ela para um lugar que fica lá dentro guardado. Em um momento, o que vai acontecer? A gente vai colocando raiva, colocando, vai chegar um momento que aquele treco vai explodir. E a gente vai ter, como um filme que passou há muito tempo atrás, que se chama Um Dia de Fúria, com Michael Douglas. Não é com Michael Douglas, é outro cara. Bom, não sei quem é. Talvez até seja. Mas faz muito tempo. E esse filme, ele é muito forte, né? De uma pessoa que perde as estribeiras e, bom, o final, porque, caramba, tem uma passagem na Bíblia que fala assim, porque o preço do pecado é a morte, né? E seja de uma maneira ou seja de outra, quando nós permitimos que esse descontrole, essa irracionalidade, essa animalidade, esse acesso ao nosso cérebro primitivo tome conta de nós, o final é a morte, seja de uma maneira ou seja de outra. Ou nós seremos mortos ou mataremos alguém, mas fatalmente sim, a gente se matará, porque se não por causa daquela atitude, por causa do envenenamento que a gente causa sobre o próprio organismo físico. E tem uma outra palavra na Bíblia que fala que o corpo é o templo do Espírito Santo, e esse templo deve ser preservado. Então nós temos que aprender a educar os nossos sentimentos. De que maneira que eu posso educar os nossos sentimentos para que eu não tenha rompantes dessa raiva, dessa ira que destrói tanto e constrói absolutamente nada?
através do estudo, através do autoconhecimento, através da meditação, através de trabalho de respiração. E tem um monte de ferramentas que nos são oferecidos para que a gente aprenda a educar esse sentimento e com o tempo, a gente vai melhorando aos poucos as nossas respostas em relação aos estímulos que nós recebemos do mundo que nos rodeia. Então, não é desculpa que eu sou assim mesmo, eu sou nervoso mesmo, eu sou isso mesmo. Você pode até estar agindo dessa maneira, ou eu posso estar agindo dessa maneira, mas isso não é desculpa para que eu aja dessa maneira, sendo que nós temos ferramentas, instrumentos que nos foram deixados, legados por pessoas que passaram por essa experiência antes de nós e falaram, se você fizer isso dá certo, por que nós não fazemos então? Por que nós ainda escolhemos nutrir ou vivenciar uma vida completamente ácida, corrosiva, destrutiva em relação ao nosso viver e ao viver do mundo que nos rodeia, sendo que nós podemos escolher uma outra experiência? Por que ainda estamos nesse lugar? É só um questionamento. Que você tenha a sua resposta, que eu tenha a minha resposta, que nós possamos aprender através desses ensinamentos que nos são doados com tanto amor, a trabalhar melhor, para que nós, para que eu, para que você tenhamos uma vida mais tranquila, mais serena, mais conectada com o amor, com o equilíbrio, com a paz interna. Não tem a ver com aquilo que está acontecendo lá fora, tem a ver com isso que está acontecendo aqui dentro. Essa é a nossa reflexão de hoje. Hoje nós falamos sobre o nosso quarto pecado, dos 7 pecados capitais que estamos trabalhando. Hoje refletimos um pouco sobre o pecado da ira. Te vejo na próxima reflexão. Um forte abraço. Deus abençoe todos nós. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.